Você viu este momento. Um segundo e um homem forte e lógico, de repente, se transforma em uma criança caprichosa ou em um tirano frio e distante. Isso acontece de repente. Ele se torna mesquinho, melindroso, absolutamente irracional. Você tenta conversar com ele, mas sente como se tivesse se sujado em algo pegajoso. Isso provoca não apenas raiva, mas uma repulsa profunda, quase física e incompreensão. Quem é essa pessoa? A maioria das mulheres chama isso de toxicidade, abuso ou narcisismo. Mas esses são apenas rótulos que não explicam nada. Para entender essa metamorfose, precisamos descer às minas mais escuras do inconsciente masculino. Carl Jung nos deixou plantas precisas desse território sujo. Ele sabia que essa força que captura o homem não é apenas mau caráter. É um dos arquétipos antigos mais poderosos. Na próxima hora vamos abrir esse mecanismo. Você entenderá por que o homem mais forte pode se tornar a criatura mais fraca em um instante. Você descobrirá qual papel, talvez trágico, você desempenha inconscientemente nesse drama. E, o mais importante, você receberá as chaves. Chaves para parar de se afogar no pântano emocional dele e sair para a terra firme. Esse conhecimento pode ser desagradável, mas é exatamente ele que liberta. Se você está pronta para ver a verdade sobre a alma masculina, nós começamos. Vamos desacelerar e entrar no espaço da sua noite. Uma noite comum, quando não há guerras nem catástrofes óbvias. Ele volta do trabalho. Talvez ele até sorria e pareça que hoje tudo ficará bem. Mas então acontece uma mudança. Pode ser uma ninharia invisível para um olhar externo. Uma xícara colocada no lugar errado. Sua pergunta feita com a entonação errada. Ou simplesmente o seu olhar que demorou nele uma fração de segundo a mais do que o necessário. E instantaneamente o ar na sala muda. Você conhece essa sensação no corpo. Seus músculos ficam tensos, a respiração fica superficial. Você começa aquela dança exaustiva e silenciosa que chamamos de pisar em ovos. Cada passo ameaça um estalo. Você tem medo de fazer um movimento extra para não provocar um desmoronamento. Mas o mais assustador não são as palavras dele, mas o que paira entre vocês. Na sala reina o silêncio, mas ele não está vazio. É denso, pesado e venenoso. É um verdadeiro smog emocional que começa a vazar dele, preenchendo cada centímetro cúbico do espaço. Você sente fisicamente como a atmosfera se torna viscosa, pegajosa. É exatamente aqui que nasce o sentimento de profunda dissonância. Diante de você está um homem adulto e forte, mas a energia que ele irradia não é masculina. Não é a fúria de um guerreiro protegendo suas fronteiras. Tal fúria pode ser respeitada. Não. É uma histeria informe e caprichosa de uma primadona presa em um corpo masculino. É uma emoção crua e indiferenciada. Você sente que se tentar falar com ele agora, simplesmente se sujará nisso, como se tocasse em algo apodrecendo. Ele não ataca você abertamente, ele simplesmente envenena a água que você bebe. Nesses momentos, você provavelmente começava a repassar febrilmente os eventos na memória. Você pensava, onde eu errei? O que eu disse de errado? Você tentava encontrar um grão racional nas reclamações dele, construía cadeias lógicas para se justificar ou entendê-lo. Pare! Eu quero que você ouça isso agora mesmo e que essas palavras se tornem seu apoio. Você não ficou louca. Aquilo com o que você se deparou não é um diálogo entre duas pessoas adultas. Você tentou encontrar lógica onde reina o afeto puro e incontrolável. Você tentou falar com uma pessoa, mas falou com um elemento da natureza. E o fato de você não ter conseguido ser ouvida não é erro seu, é a natureza da tempestade. É importante entender. O que acontece com ele não é apenas mau caráter. E definitivamente não é resultado de você ser uma má esposa. É um mecanismo psíquico antigo e impiedoso que Carl Jung chamava de possessão. Neste exato momento isso está acontecendo com milhões de casais. O amor é destruído no silêncio das cozinhas, não por falta de sentimentos, mas porque ninguém nos explicou como funciona essa força invisível que captura a consciência, até dos homens mais amorosos. Aqui reside um paradoxo que assusta e fascina ao mesmo tempo.
Essa fraqueza suja, essas histerias, esse veneno, essa irracionalidade, na verdade não são um defeito de sua construção. É a forma distorcida e apodrecida de sua maior força. O que parece ódio por você, na verdade é a total incapacidade dele de lidar com a profundidade da própria alma. Nesses momentos, ele não é o carrasco, ele é a vítima. Olhe para isso de outra forma. Ele não está lutando contra você. Ele está perdendo a batalha contra o que está dentro dele. Imagine uma pessoa que foi levada por uma onda enorme para o mar aberto do inconsciente. Ele se debate, ele se afoga. E quando você tenta se aproximar dele com lógica ou consolo, ele reage como qualquer pessoa que está se afogando reage. Em seu pânico cego, no horror diante do próprio vazio, ele agarra o Salvador e o puxa para o fundo. Sua agressão, suas palavras ofensivas, são convulsões de uma pessoa que perdeu o chão sob os pés. Ele tenta se apoiar em você, mas faz isso de forma tão inábil e grosseira que, em vez de apoio, causa dor. Ele está se afogando e sua única estratégia de salvação é arrastar você junto com ele para esse abismo. Para deixar de ser a eterna vítima dessas oscilações destrutivas, devemos mudar radicalmente a tática. Enquanto você reage às entonações, ofensas e silêncio dele, você luta contra os sintomas. Você tenta segurar uma onda de tempestade com as mãos nuas. Isso não é apenas inútil. Isso esgota você até o fundo. Devemos parar de olhar para a superfície. Devemos parar de ouvir o que ele diz e ver quem exatamente fala nele nesses momentos. Precisamos olhar por baixo da máscara daquela normalidade que ele usa durante o dia. Vamos analisar friamente de quais elementos consiste essa sujeira psíquica e por que ela é tão perigosa. Jung não apenas descreveu esse fenômeno, ele deu a ele uma definição precisa. E esse conhecimento se tornará a sua principal ferramenta de defesa. Para vencer essa ilusão, precisamos parar de temê-la e começar a estudá-la. Vamos deixar as emoções de lado. Chegou a hora de pegar o bisturi analítico e ver como esse mecanismo funciona por dentro. Vamos olhar honestamente para o seu arsenal. Quando esse nevoeiro desce sobre o homem, a maioria das mulheres instintivamente escolhe uma das 3 estratégias. E cada uma delas é uma armadilha. Estratégia 1. A salvadora. Você vê que ele não está bem e tenta aquecê-lo. Você pergunta: o que aconteceu? Você oferece chá. Você tenta ser suave e prestativa. Você acha que seu cuidado derreterá esse gelo. Mas em vez de gratidão, você recebe irritação. Por quê? Porque nesse estado, qualquer cuidado é percebido por ele como controle ou importunação. Estratégia 2. A advogada. Este é o erro mais comum das mulheres inteligentes. Você ouve as acusações absurdas dele e liga a lógica. Você diz: espere, isso não é verdade. Eu não disse isso. Os fatos são estes. Você apresenta argumentos dignos da Suprema Corte. Você constrói uma defesa impecável. Mas ele não ouve você. Os argumentos dele se tornam ainda mais ridículos e a voz ainda mais estridente. Estratégia 3. O espelho. Você não suporta a injustiça e se ofende em resposta. Você bate a porta, você chora, você grita. Sabe o que une essas estratégias? Sua total inutilidade. Você comete um erro fundamental. Você tenta interagir com o ego dele, com aquela parte racional e consciente da personalidade que toma decisões e analisa informações. Mas o paradoxo da situação é que no momento da possessão pelo humor, o ego está desligado. Não há ninguém no painel de controle da mente dele. O capitão deixou a ponte e o piloto automático está controlando o navio. Tentar alcançar ele com lógica nesse momento é o mesmo que tentar dar uma palestra sobre ética para um vulcão em erupção. Ou, se preferir, é uma tentativa de falar em latim refinado com um urso enfurecido. O urso não entende latim. Ele reage apenas a movimentos e cheiros de medo. Você acha que está apagando o incêndio com a água de suas palavras sensatas. Mas, na verdade, você está jogando gasolina pura no fogo. Porque o afeto, e é exatamente com ele que você está lidando agora, se alimenta de qualquer reação sua. A verdade não importa para ele. Ele precisa de energia. E quando você começa a se justificar, você simplesmente alimenta o demônio que capturou seu homem. Para entender a natureza desse urso,
Precisamos olhar para o que ele esconde tão cuidadosamente. E aqui nos aproximamos de uma das leis mais cruéis da psique. O que reprimimos não desaparece. Vai para o subsolo, torna-se selvagem e começa a nos controlar das sombras. Olhe atentamente para a própria estrutura dessa fraqueza suja. Do que ela consiste? Ressentimento, mudança irracional de humor, insinuações venenosas, caprichos, desejo de ser adivinhado sem palavras. Sejamos honestos, esses não são traços masculinos. São traços caricatos e distorcidos de uma feminilidade imatura. Isso soa paradoxal, mas a fraqueza suja é a rebelião de sua mulher interior reprimida. Fomos ensinados por séculos que o homem deve ser uma rocha, sem lágrimas, sem sentimentalismo, pura lógica e vontade. Mas a psique busca a integridade. Se um homem corta sua capacidade de sentir, sua suavidade e empatia, essas qualidades não morrem. Elas se degradam. Elas descem a um nível arcaico e primitivo. Dentro do homem mais severo, lógico e fechado, muitas vezes vive não uma mulher sábia, mas uma adolescente caprichosa e mal amada. E quanto mais forte ele reprime as emoções em sua vida consciente, mais furiosa se torna essa figura interna. Aqui funciona a lei da proporção inversa. Quanto mais grossa a armadura de sua masculinidade externa, mais caprichosa e infantil é a princesa trancada em sua masmorra. Quando ele está cansado, quando seu ego está enfraquecido pelo estresse ou álcool, essa mulher interior se liberta. Ela busca revanche por ter sido ignorada. E então você vê esse contraste assustador. O corpo de um homem adulto, a voz do seu marido, mas as entonações e reclamações de uma criança de 5 anos que não ganhou um brinquedo. A toxicidade dele, o humor dele, é apenas um sintoma. É a fumaça do incêndio. A verdadeira causa é seu trágico isolamento do próprio coração. Um homem que não domina seus sentimentos, inevitavelmente, se torna escravo deles. Ele pensa que matou a fraqueza em si mesmo, mas na verdade ele apenas entregou as chaves do controle para a parte mais histérica de sua alma. Vamos passar da teoria para as evidências diretas da sua vida. Agora mesmo eu quero que você faça um experimento mental. Lembre-se da última vez que isso aconteceu. Pode ter sido ontem à noite ou uma briga no fim de semana passado. Reconstrua essa cena na memória. Mas agora peço que você olhe para isso não como participante, mas como um observador externo, como um detetive assistindo à gravação de uma câmera de segurança. Desligue o som das palavras dele. Esqueça o sentido das reclamações dele. Já descobrimos que não há lógica lá. Em vez disso, foque na forma. O que aconteceu com a voz dele? Você notou como o timbre mudou? Como desapareceram as notas masculinas peitorais e confiantes e surgiram entonações estridentes, agudas e histéricas? Olhe para a postura dele. Ele de repente ficou menor, encolheu-se em uma bola de ressentimento? Ou ao contrário, ele inchou, começou a bater os pés e bater portas, exigindo atenção? E agora faça a si mesma a pergunta principal e mais desconfortável. Quem ele lembrou a você naquele segundo? Foi o seu marido, aquele parceiro forte e confiável que você escolheu? Ou de repente surgiu diante de você um menino caprichoso de 5 anos a quem a mãe não comprou sorvete? Ou talvez você tenha visto os traços de uma mulher escandalosa e briguenta que se deleita com seu drama? Olhe para a sua memória honestamente. No momento em que os olhos dele se encheram daquele frio estranho ou ressentimento, era ainda o seu homem? Ou alguém outro olhava para você através do rosto dele? Eu quero que você agora mesmo coloque esse vídeo em pausa. Respire fundo e responda a si mesma honestamente. Quem estava diante de você? Você verá a verdade assustadora. Nos momentos dessas brigas você não interage com um homem. Acontece uma substituição de personalidade assustadora. Você tenta negociar com um fantasma que temporariamente tomou o controle do corpo dele. E enquanto você não reconhecer esse fato, continuará batendo a cabeça na parede, tentando manter um diálogo adulto com uma criança ofendida. Aquele estranho que você acabou de ver em seu experimento mental não é fruto da sua imaginação. Não é uma metáfora e nem um recurso literário. Você se deparou com um fenômeno que foi conhecido por místicos e alquimistas por séculos.
Mas apenas uma pessoa conseguiu mapeá-lo na psicologia científica. Carl Gustav Jung fez uma descoberta revolucionária. Ele descobriu que no inconsciente de cada homem, sem exceção, vive uma imagem feminina autônoma. Não é apenas um conjunto de qualidades femininas como suavidade ou sentimentalismo, é uma subpersonalidade completa, vivendo dentro da psique masculina. Jung deu a ela um nome que soa como um feitiço: ânima. Ânima é a alma do homem. É sua função de conexão com a vida, com a profundidade das emoções, com o fluxo irracional da existência. Em seu estado saudável, ela é sua musa, sua inspiradora, guia para a criatividade e o amor. Mas aqui reside a tragédia do homem moderno. A cultura o ensina a reprimir sua vida interior, a se apoiar apenas no logos e no aço. Ele ignora sua ânima. Ele a tranca no porão de seu subconsciente. E o que acontece com uma mulher que foi trancada na masmorra e ignorada por anos? Ela não desaparece. Ela sofre mutação. Ela se torna cruel. Ela se transforma de uma bela donzela em uma bruxa vingativa ou uma megera ranzinza. É exatamente essa mulher interior, insatisfeita e rejeitada, que cria aquela sujeira com a qual você sufoca. Quando a ânima está na sombra, ela começa uma guerra de guerrilha contra o dono e seus relacionamentos reais. Jung nos alertava: o que não conscientizamos vem a nós de fora como destino. No caso do homem, isso vem como humor. Aquela fraqueza suja é a voz de sua ânima doente que tomou o controle de sua mente. Ela se vinga dele pela desatenção, mas quem recebe os golpes é você. Agora o inimigo tem um nome. E isso muda tudo, porque com mau caráter não se pode fazer nada, mas com um arquétipo é possível trabalhar. Vamos ver como exatamente essa mulher interior toma o poder e por que ela escolhe métodos de tortura tão sofisticados. Para entender como lutar contra esse inimigo, é preciso entender sua anatomia. O que é a ânima, na verdade? Na psique saudável, a ânima não é apenas uma mulher interior. É uma função de conexão. É a ponte entre a ilha rígida e seca do ego masculino e o oceano enorme e vivo do inconsciente. É a ânima que dá ao homem o gosto pela vida, a capacidade de amar, de sentir a beleza do pôr do sol e entender intuitivamente os significados ocultos. Sem ela, o homem é um mecanismo lógico seco, um biorrobô. Jung descrevia a evolução da ânima. Idealmente, ela deve crescer junto com o homem, passando por 4 estágios: da puramente biológica e instintiva Eva, passando pela romântica Helena e a justa Maria, até a sábia Sofia. Mas a tragédia da modernidade é que, na maioria dos homens, a ânima fica presa no primeiro estágio de desenvolvimento, o mais arcaico. Ela permanece primitiva, indiferenciada e selvagem. E é aqui que acontece o que Jung chamava de anima possession, a possessão pela ânima. Como isso se parece clinicamente? Jung nos deu uma fórmula genial. A ânima no homem se manifesta como humor. Lembre-se disso. Se o ânimos na mulher é uma opinião rígida e inabalável, frequentemente errônea, então a ânima no homem é um humor viscoso, fluido e irracional. Quando a ânima primitiva toma o poder, ela age como uma megera caprichosa. Imagine a velha mais ranzinza, mesquinha e fofoqueira, que está eternamente insatisfeita com tudo. É exatamente essa criatura que acorda dentro do seu parceiro viril. No positivo, a ânima é inspiração. No negativo, é veneno que corrói os relacionamentos. Jung descrevia a ânima negativa como uma força que gera melindre, sentimentalismo, vaidade e toxicidade. Ela cria ao redor do homem um casulo de pressentimentos pesados e suspeitas. A melhor metáfora para entender esse estado é a lente. A ânima é a lente através da qual o homem olha para o mundo e para você. Quando ele está bem, essa lente é limpa e ele vê você linda e o mundo cheio de oportunidades. Mas no momento da possessão, a ânima suja essa lente com lama. E então, de repente, o mundo inteiro muda de contornos. Essa lente suja distorce a realidade até ficar irreconhecível. Uma observação neutra através dessa lente parece uma crítica cruel. Seu silêncio parece desprezo. Seu pedido parece uma ordem. O mais assustador nessa ilusão de ótica
é que o homem acredita em seus olhos. Ele não entende que o problema está nos óculos que colocaram nele por dentro. Ele está sinceramente convencido de que o mundo de repente se tornou feio e hostil. Ele projeta essa sujeira interna em você. Ela envolve a mente dele em um nevoeiro no qual qualquer gesto seu parece traição e qualquer palavra um insulto. Ele para de ver a mulher real à sua frente. Ele vê apenas uma caricatura feia, desenhada no vidro de sua própria alma inflamada. Permita-me contar uma história que pode parecer assustadoramente familiar para você. É a história de Alexandre. Em sua vida social, Alexandre é um titã, arquiteto de sucesso, 45 anos. Sua mente funciona como um laser. Ele projeta construções complexas, gerencia orçamentos de milhões, é respeitado pela firmeza e clareza de pensamento. No trabalho, ele é a encarnação do Logos, da razão pura e da vontade. Mas então, chega a noite de sexta-feira. Alexandre volta para casa. Ele está cansado. Seu sistema imunológico psíquico está enfraquecido pelo estresse. Ele espera o jantar. E acontece uma catástrofe. Sua esposa, exausta com as crianças e o trabalho, esqueceu de comprar o tipo de queijo favorito dele. Apenas queijo. O preço da questão é 300 rublos. Uma ninharia da qual, em estado normal, ele nem se lembraria. Mas nesse momento, dentro de Alexandre, acontece aquele clique. A lente fica turva. Ele não grita. Ele não quebra pratos. Isso seria muito masculino. Muito óbvio. Não, ele faz algo pior. Ele se cala. Seu rosto petrifica. Os cantos dos lábios descem em uma careta trágica de mártir. Ele afasta o prato. Ele não está mais com fome. Ele suspira pesadamente, com toda a sua aparência mostrando que fardo insuportável ele carrega. O grande arquiteto que constrói arranha-céus desapareceu de repente. Na cozinha está sentado um menino ofendido, certo de que o mundo inteiro conspirou para privá-lo da única alegria. Começa um cerco de 3 dias de silêncio. Ele responde monossilabicamente. Ele olha através da esposa. Ele irradia um frio glacial. O que acontece na cabeça dele nesse momento? A esposa pensa que ele está bravo por causa do queijo, mas não é assim. Na cabeça dele soa uma voz. É a voz da ânima negativa, e ela sussurra coisas terríveis para ele. Ouça esse monólogo interno que gira na cabeça dele como um disco infinito. Veja, ela não se importa com você. Você é para ela apenas uma função. Você traz dinheiro, você constrói a casa, mas ela não consegue lembrar de um pequeno pedido. Você não é necessário para ninguém. Ninguém te valoriza. Você está sozinho neste mundo frio. Ela não te ama, ela te usa. A ânima pega um fato minúsculo, a ausência do queijo, e o infla até as proporções de uma tragédia grega sobre traição e solidão. E o mais terrível é que Alexandre acredita nessa voz. Ele se sente um herói profundamente infeliz e incompreendido. Ele anda pela casa como um fantasma, envenenando o ar com seus suspiros pesados. Ele espera que a esposa adivinhe a profundidade de seu sofrimento, caia de joelhos e expie a culpa. Mas como ela não entende o que está acontecendo, afinal é apenas queijo. A ânima sussurra para ele. Olhe, ela nem vê a sua dor. Que insensibilidade. Isso é a possessão. O homem é capturado pelo humor. A lógica saiu do chat. E enquanto a ânima segura o leme, é impossível negociar com Alexandre, porque Alexandre não está lá. Existe apenas o ressentimento dele, que cresceu até o tamanho do universo. Por que então, ao se deparar com tal comportamento, você sente não apenas irritação, mas exatamente essa sensação específica de sujeira? Por que depois de tentar conversar com ele, você tem vontade de tomar banho? A resposta está na mecânica da mentira que a ânima cria. Entenda, se ele simplesmente inventasse algo que não existiu, uma alucinação, você descartaria isso facilmente. Você diria, você está delirando e iria embora. Mas a ânima age de forma mais astuta. Ela é mestre em falsificações. Olhe para lá a história do queijo. O queijo realmente foi esquecido. É um fato, é verdade. Mas a ânima pega esse fato minúsculo e anexa a ele uma interpretação monstruosa e falsa. Isso significa que ela me deseja o mal.
Essa é a mentira mais perigosa do mundo. A mentira misturada com uma pitada de verdade. É exatamente ela que cria essa sensação de sujeira da qual é impossível se limpar. Você se sente em uma armadilha. Você não pode negar o fato, não tem queijo, e por isso sente culpa. Mas seu coração grita que a conclusão, não sou amado, é uma mentira. Você se encontra em uma situação de mensagem dupla. Você tenta se justificar por uma ninharia e é julgada por um crime contra a humanidade. É por isso que discutir com um homem possuído pela ânima é tão pegajoso e repugnante. Você apresenta argumentos para o fato e ele responde com emoção para a interpretação. Você diz, eu só estava exausta e ele ouve. Eu não ligo para os seus sentimentos. Nesse momento você deve conscientizar uma verdade libertadora. Você não é o destinatário da mensagem dele. Quando ele olha para você com aquele olhar frio ou ofendido, ele não vê você, a mulher real que faz sopa, trabalha e o ama. Ele vê uma tela na qual sua ânima projeta seu filme. Você é para ele agora apenas um cabide no qual ele jogou o traje de sua bruxa interior, insatisfeita. Ele não luta com você. Ele mantém um diálogo com sua própria sombra, usando você como cenário. Sinta a diferença. Não é você que é má. É a ótica dele que está quebrada. Aquele peso que você sente, aquele smog emocional, não é culpa sua. São produtos da decomposição da própria psique dele, que ele não consegue digerir e joga para fora. Você simplesmente acabou na zona de impacto. Essa conscientização deve se tornar sua primeira linha de defesa. Assim que você entende, eu não estou lutando agora com meu marido, estou lutando com a projeção dele. Você para de levar esse veneno para o lado pessoal. Você sai da linha de tiro. Você para de se justificar para um fantasma. Agora que vemos que diante de nós não há uma situação real, mas um teatro de sombras, quero fazer mais uma pergunta a você. Uma pergunta cuja resposta pode explicar muitas brigas sem sentido na sua casa. Você notou um padrão estranho. Nesses momentos de possessão, ele não busca a solução do problema? Pelo contrário, parece que ele faz todo o possível para escalar o conflito. Ele se apega às palavras. Ele distorce o sentido das suas frases. Ele pressiona os pontos mais dolorosos com precisão cirúrgica. Ele parece cutucar a fera adormecida com uma vara, tentando obter uma reação. E, aqui está o momento mais importante. Você notou o que acontece quando você finalmente explode? Quando você não suporta essa pressão, quando começa a gritar, chorar ou quebrar pratos. Paradoxalmente, nesse momento, ele frequentemente se acalma. Ele pode até olhar surpreso para você e dizer, bem, lá vai você histérica de novo. É impossível conversar com você. Por que isso acontece? Aqui nos deparamos com a mecânica assustadora do vampirismo emocional. A anima primitiva é um coágulo de energia emocional crua e selvagem. Ela anseia por drama. Ela fica entediada no mundo da lógica e da paz. Ela precisa de tempestade. E se o homem não é capaz de viver suas emoções sozinho, e ele as reprime, sua ânima começa a buscar uma fonte de alimentação fora. E essa fonte se torna você. A ânima quer se embebedar da sua reação. Não importa para ela qual será essa emoção, medo, raiva, mágoa ou desespero. O principal é a intensidade. Ela precisa de uma descarga de alta voltagem. No momento em que você perde o controle, quando seu rosto fica vermelho de raiva ou molhado de lágrimas, o demônio interior dele sorri satisfeito. Ele recebeu seu alimento. Ele provocou você a viver aquelas emoções que o próprio homem não consegue viver. Acontece uma espécie de transfusão de sangue. Ele descarrega sua tensão interna em você. E enquanto você treme de histeria, ele sente alívio e superioridade. É um jogo cruel, mas milhões participam dele. Devemos mapear esse território e preciso da sua ajuda. A anima tem muitas faces, e em cada homem ela se manifesta à sua maneira. Quero pedir que você desça aos comentários e compartilhe suas observações. Isso ajudará não apenas você a objetivar o problema, mas também centenas de outras mulheres a entender que não estão sozinhas. Escreva. Como exatamente se manifesta essa fraqueza suja no seu homem?
Qual cenário a ânima dele escolhe? É o rei gelado? Silêncio frio e arrogante, ignorar, fechar-se em si mesmo, rosto máscara do qual emana um frio sepulcral? Ou é o dragão de fogo? Acusações infinitas e ridículas, implicâncias com o cotidiano, mesquinhez, explosões de fúria do nada, reclamações sobre como a vida dele é difícil? Talvez você tenha seu exemplo único de como um homem forte se transforma em uma criatura caprichosa. Descreva esse momento de transformação. Vamos reunir nos comentários uma enciclopédia de sintomas. Quando você escreve sobre isso, você traz o demônio para a luz. E na luz, como se sabe, os fantasmas perdem sua força. Eu aguardo suas histórias. E enquanto você escreve, passamos para o mais importante. O que fazer com isso? Como não se tornar comida para a sombra alheia? Antes de passarmos para as ferramentas concretas de autodefesa, precisamos realizar uma operação mental. Precisamos mudar a ótica. Até este momento você via na fraqueza suja dele apenas um inimigo. Você via nisso uma ameaça à sua paz e aos seus relacionamentos. E isso é natural. Mas a sabedoria começa onde termina o medo. Olhe para o estado dele não como um ataque, mas como um sintoma. Quando um homem cai nesse buraco de humor, quando ele se torna insuportável, a alma dele, na verdade, grita SOS. O ego dele, sua parte consciente, perdeu o controle. Ele se desconectou de suas raízes, de seus sentimentos, da vida viva. E a ânima, essa força selvagem da natureza, tomou o trono vazio. Esse mau humor não é apenas um capricho. É um alarme de emergência da psique, informando que o sistema está em desequilíbrio crítico. Ele sofre. Mesmo que externamente ele pareça um tirano, por dentro ele é um viajante perdido, cujo a bússola quebrou. Carl Jung estudou alquimia a vida toda. Os alquimistas medievais buscavam uma maneira de transformar chumbo em ouro. Mas eles conheciam um segredo que nós esquecemos. O ouro não é criado a partir da pureza. Ele é extraído da sujeira. Os alquimistas chamavam isso de prima matéria. Eles diziam que a pedra filosofal está escondida no vile, em algo barato, repugnante, sujo que as pessoas jogam no lixo. Aquela sujeira psíquica com a qual seu homem suja o espaço é a prima matéria dele. São seus sentimentos não digeridos. É sua ternura reprimida que azedou e se transformou em sentimentalismo. É sua necessidade de amor que, sendo rejeitada por ele mesmo, se transformou em exigência. O paradoxo que é difícil de aceitar soa assim. A sujeira é o ouro que ainda não foi purificado. Nessa substância pegajosa e desagradável, está escondido um enorme potencial de desenvolvimento dele. Se ele conseguir conscientizar e integrar essa força, ele se tornará não apenas um homem lógico, mas uma pessoa sábia, profunda e sensível. A fraqueza dele é o reverso de sua grandeza potencial. Essa sujeira é desagradável, sim. Respirar esse smog é difícil. Mas é exatamente nela que estão escondidas as sementes de seu crescimento futuro. Se ele e você conseguirem ver nesse monte de esterco não apenas resíduos, mas adubo para a alma. Esse entendimento não obriga você a tolerar humilhações, mas ele remove o ódio. Você para de olhar para ele como um vilão. Você começa a olhar para ele como uma pessoa que carrega um saco pesado com minério bruto, sem saber como transformá-lo em tesouro. Agora que entendemos a natureza dessa energia, vamos para a técnica de segurança. Como resistir quando essa onda vem em sua direção? Aqui 90% das mulheres cometem o mesmo erro tático fatal. Quando um homem entra no estado de ânima, torna-se irracional, caprichoso, emocional. A mulher instintivamente tenta compensar isso. Ela liga o homem. Na psicologia de Jung, isso se chama captura pelo ânimos. Seu ânimos é seu homem interior. É o espírito da lógica, justiça, opiniões e argumentos. Quando você vê as birras e histerias dele, seu ânimos instantaneamente saca da espada. Você se torna rígida. Você começa a jogar fatos. Você exige justiça. Você fala com a voz de aço de uma professora. E nesse momento, a armadilha se fecha. Jung descrevia isso como uma das situações mais terríveis nos relacionamentos. A batalha de ânima e ânimos.
Não é mais um diálogo de duas pessoas que se amam. É a guerra de dois arquétipos antigos. A ânima dele, mulher caprichosa, grita e espirra veneno. O seu ânimos, juiz cruel, corta esse veneno com a espada da lógica. É uma guerra infinita. Nela é impossível vencer. Quanto mais lógica e rígida você se torna, mais histérico e sujo ele se torna. Vocês polarizam um ao outro. Você alimenta o demônio dele com sua rigidez, e ele alimenta o seu demônio com a estupidez dele. O segredo da vitória aqui é paradoxal. Você deve largar a espada. O principal trabalho interno nesse momento é não deixar seu ânimos tomar o poder sobre sua língua. Não tente provar a ele que ele está errado. Não tente chamá-lo à ordem. Não dê lição de moral. Assim que você saca sua espada da lógica para responder ao veneno dele, você perdeu. Você entrou na batalha de fantasmas. Você abandonou seu território, o território dos sentimentos, sabedoria e empatia, e saiu para o campo de batalha onde você agora é mais fraca, porque joga pelas regras da guerra e não do amor. Sua tarefa é permanecer em seu centro feminino. Isso exige enorme disciplina. É a posição de guerreira do espírito. Você vê que ele não está em si. Você sente vontade de atingi-lo com a verdade em resposta à mentira dele. Mas você respira e não faz isso. Você não se envolve. Você não se conecta à loucura dele. Você se torna transparente para os ataques dele. Deixe a ânima dele gritar. Ela não tem onde se agarrar se você não expõe as arestas afiadas da sua razão. Não alimente o demônio com sua reação. Permaneça mulher, calma, sensível, aterrada. Não se transforme em um homem promotor tentando consertar um homem histérica. Mantenha sua polaridade e então a tempestade se acalmará, porque não terá com quem lutar. Então você manteve sua espada na bainha? Você não ligou à professora e não começou a discutir. Mas o que fazer? Tolerar em silêncio? Ir embora? Não. Você deve dar uma resposta, mas de outro ponto. Chamaremos este método de técnica espelho. A essência é simples. Em vez de reagir ao conteúdo das palavras dele, ao delírio sobre o queijo ou sua ingratidão, você reage ao estado dele. Você se torna um espelho calmo que mostra a ele não os argumentos dele, mas sua fachada emocional. Aqui está seu script principal. Lembre-se desta fórmula: validação do sentimento. Pors, limite da forma. Quando ele começa a despejar em você sua fraqueza suja, você olha nos olhos dele, com calma, sem desafio, e diz: eu vejo que você está muito mal, com dor, pesado agora. Eu ouço que você está chateado, mas eu não vou conversar com você nesse tom. Isso nos destrói. Vamos conversar quando isso passar. Veja o que você fez. Primeiro, você não o rejeitou. Você disse: eu vejo sua dor. Isso acalma a ânima histérica dele que grita de solidão. Segundo, você colocou um limite rígido. Eu não aceitarei esse veneno. Isso devolve a você a dignidade. Existe um nível ainda mais poderoso dessa técnica, a objetivação, ou nomear o demônio. Na psicologia junguiana, existe uma regra. Enquanto o conteúdo do inconsciente não é nomeado, ele nos controla. Assim que damos um nome a ele, ele perde a força. Tente separar o humor dele da personalidade dele. Fale sobre o estado dele como uma terceira pessoa, como um convidado indesejado. Diga calmamente: parece que hoje um humor muito pesado veio nos visitar. Ou, parece-me que agora não é meu marido quem fala, mas o cansaço dele. Chame o demônio pelo nome. Diga calmamente: eu vejo que algo escuro, pegajoso possui você agora. Assim que a sombra é nomeada, ela perde metade de sua força. Você força o ego dele, o observador dele, a acordar e olhar para si mesmo de fora. Ele pode por um segundo explodir ainda mais forte, mas o processo de desidentificação já foi iniciado. Nuance criticamente importante: o tom. Tudo isso funcionará apenas se na sua voz não houver sarcasmo, arrogância ou condescendência de mamãe. Sarcasmo também é uma arma do ânimos. Sua voz deve ser plana, um pouco entediada, terrena. É a voz de uma pessoa que vê a tempestade pela janela. Constata o fato da tempestade,
mas não pretende sair para a rua sem guarda-chuva, mantendo a própria dignidade, não descendo para a histeria de resposta e não tentando curá-lo com lógica. Você faz por ele mais do que qualquer psicoterapeuta. Você dá a ele a experiência de que a sujeira dele não destruiu você e não fez você se tornar tão suja quanto. Você permaneceu limpa, e este é o melhor farol para ele encontrar o caminho de volta para si mesmo. Eu sei que agora você pode ter uma pergunta. Por que eu? Por que eu devo tolerar isso? Por que eu devo ser sábia enquanto ele se comporta como uma criança? É uma revolta justa, mas permita-me mostrar a você o outro lado dessa moeda. Sua capacidade de suportar a fraqueza suja dele sem se destruir, sem responder com agressão e sem levar isso para o lado pessoal, não é sinal de sua submissão. É a forma mais elevada de força feminina. Na psicologia, isso se chama continência. É a capacidade da psique de conter em si uma tensão insuportável sem derramá-la e sem estourar. É um dom raro, quase mágico. Quando ele traz a você o chumbo dele, o peso dele, a escuridão dele, os medos não digeridos dele, ele inconscientemente busca um lugar onde esse metal possa ser derretido. Ele mesmo não consegue. O forno dele está frio, e se você não entra na guerra, mas mantém uma presença calma, amorosa, mas firme, você se torna para ele um vaso alquímico. Você cria um espaço hermético no qual o chumbo dele pode queimar e se transformar em ouro de consciência. Sua calma é aquele fogo que transforma a histeria dele em sabedoria. Mas aqui existe uma condição criticamente importante. Você deve distinguir claramente dois papéis: o papel de esponja e o papel de vaso. A esponja absorve a sujeira para dentro de si. Ela se torna tão suja, pesada e tóxica quanto o que ela limpa. A esponja é a vítima. Se você sente que depois das explosões dele você adoece, significa que você foi uma esponja. Você deixou o veneno dele entrar no seu sangue. O vaso é diferente. O vaso é feito de vidro temperado ou pedra. Ele segura a substância dentro, mas não se mistura com ela. As paredes do vaso permanecem limpas. Você não é uma esponja que absorve a sujeira. Você é um vaso alquímico no qual essa sujeira pode queimar e se transformar em luz. Para ser um vaso, você mesma deve ser íntegra. Você não pode conter o caos alheio se dentro de você há vazio ou rachaduras. Sua principal tarefa não é salvá-lo, mas cuidar da solidez de suas próprias paredes. Preencha a si mesma. Conheça seu valor. Quando você está diante da tempestade dele e não se mexe, você ensina a ele a lição mais importante da vida dele. Você mostra a ele que o caos pode ser suportado. E um dia, olhando para você, ele aprenderá a fazer isso sozinho. Nisso consiste o grande e oculto trabalho da mulher: curar o espaço com sua presença. Percorremos um longo caminho. Começamos com a sensação de sujeira pegajosa na cozinha e terminamos no forno alquímico da alma. Agora que você tem o mapa, pode ver a imagem completa. Vamos reunir todos os fios em um único nó de verdade. Aquela fraqueza suja do homem que por anos envenenou sua vida não é apenas um mau caráter. É uma projeção trágica. A fraqueza mais suja do homem é a incapacidade dele de amar sua própria alma. No mundo moderno, os homens são proibidos de olhar para dentro de si mesmos. E a alma dele, sua ânima, está diante das portas fechadas de seu coração, como uma mendiga pedindo atenção. Quando ele a rejeita, ela se transforma em uma fúria. E então ele faz o que todas as pessoas que não são capazes de carregar sua cruz fazem. Ele transfere essa tarefa para você. Ele projeta sua necessidade de calor, de aceitação, de profundidade na mulher ao lado. Os caprichos dele, as palavras venenosas dele, o silêncio frio dele, são um pedido de ajuda criptografado, distorcido até ficar irreconhecível. Isso não justifica a crueldade dele, mas explica a natureza dela. Agora você sabe o segredo. Ele não é um monstro. Ele é um rei ferido que esqueceu a linguagem do amor e agora fala na linguagem da dor. E cada vez que ele tenta alfinetar você, ele na verdade grita: estou com medo. Eu me perdi. Veja o eu verdadeiro por trás dessa máscara feia. Você não está mais cega. Você vê essa cifra.
E esse conhecimento muda para sempre as regras do jogo. E agora eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine como podem ser seus relacionamentos quando você integrar esse conhecimento. Imagine uma casa na qual não há mais medo da mudança do tempo. Sim, as tempestades virão, isso é inevitável enquanto estivermos vivos. Mas imagine que no centro dessa tempestade está você. Não como uma menina assustada se escondendo debaixo da mesa, e não como uma mãe furiosa gritando com o trovão. Você está como uma rocha. As ondas do humor dele batem no seu sopé. A espuma das emoções dele voa no rosto. Mas você não se mexe. Você está calma. Você sabe que isso é apenas água. Você não se destrói. Você não absorve. Você não ataca em resposta. E acontece um milagre. O homem, vendo sua calma incrível e mística, de repente para. O demônio dele, não recebendo alimento, se acalma. Ele olha para você e pela primeira vez vê não um objeto para bater, mas um farol. Ele vê sua força, aquela mesma força feminina que falta tanto a ele. E através dessa contemplação, ele começa a aprender. Sua dignidade silenciosa se torna para ele uma lição. Ele começa a entender como lidar com seus demônios sem destruir tudo ao redor. Ele começa a amadurecer. Jung chamava isso de hierosgamos, o casamento sagrado. É uma união onde dois não se fundem em um pântano único de codependência, mas onde dois ajudam um ao outro a se tornarem íntegros. Onde sua sabedoria contém o caos dele e a força dele protege a sua paz. Isso não é um conto de fadas, é o resultado de um trabalho interno pesado. É o caminho da guerra dos sexos para a união das almas. E esse caminho está aberto para você. Eu não vou mentir para você. Esse caminho é difícil. É muito mais simples se ofender. É muito mais simples bater a porta ou, ao contrário, engolir a mágoa e chorar baixinho no travesseiro. Exige-se uma coragem colossal para não responder ao mal com o mal. Exige-se um coração de leoa para encontrar a sujeira e transformá-la em ouro com sua calma. Mas você está aqui. Você assistiu a este vídeo até o fim. A maioria das pessoas desligou no 10º minuto, correndo para buscar truques rápidos e frases secretas de manipulação. Os turistas foram embora. Ficaram apenas os buscadores. Se você ouve minha voz agora, significa que você pertence a um círculo raro de mulheres. Você é daquelas que não concordam em deslizar pela superfície. Você é daquelas que estão prontas para olhar para o abismo para encontrar luz lá. Sinta essa unidade. Neste exato momento, em diferentes cantos do mundo, milhares de outras mulheres, assim como você, fazem essa inspiração. Elas também decidem parar de ser vítimas das circunstâncias e se tornar donas de sua alma. Você não está sozinha nessa batalha. Nós somos uma legião invisível daquelas que escolheram a consciência em vez do automatismo. Sua dor foi a porta pela qual você entrou, mas você sairá dela não sendo mais quem era uma hora atrás. Nós apenas começamos a escavar esse arquivo gigante da alma humana. O tema da ânima é apenas a ponta do iceberg. Sob ela estão camadas da sombra, da persona, do self. Um oceano no qual estão escondidas as respostas para todas as suas perguntas sobre amor, destino e sentido. Se você sente que essa linguagem ressoa com você, se você cansou da psicologia pop que trata sintomas com band-aid, se você quer entender as leis profundas que regem sua vida para deixar de ser uma lasca na correnteza, dê esse passo, inscreva-se no canal, clique no sininho, mas faça isso não por mim. Faça isso como uma promessa a si mesma, uma promessa de não parar. Nós não estamos aqui nos divertindo. Estamos construindo uma ponte para o inconsciente, e cada novo passo nessa ponte torna você mais forte, mais clara, mais livre. Carl Jung nos deixou uma frase que deve se tornar o lema da sua nova vida. Lembre-se dela, escreva-a no espelho, viva com ela. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Chega de dormir. Chega de olhar para o comportamento dele. Olhe para dentro. Seu despertar começa hoje. Até logo, do outro lado.